Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. En las manos de Dios, aun que las cosas no caminen tan bien o no caminen como quisiéramos que caminaran, todo terminará bien. Resulta que a veces intentamos entender la voluntad de Dios por lo que nos está pasando, por lo que estamos atravesando. Es una manera equivocada de intentar entender tal voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La nuestra simplemente ni se acerca a ese estándar, a ese nivel. En esta noche hablaremos sobre la voluntad de Dios. Cometemos un sinfín de errores por intentar entenderla. Dios quiere que entiendas algo. Dios quiere que entiendas su voluntad, su propósito y su plan para tu vida. Son las tres cosas que Dios quiere que entiendas. Por eso nos da lecciones en todo y por todo lo que pasamos. E não entendemos essa vontade porque muitas vezes estamos buscando algo incorreto para entendê-la. Uma ferramenta, um livro, uma conferência, se bem é certo, ajudam. Uma predicação como esta ajuda, mas não podemos basar nada mais nisto. Temos que ir um pouco mais allá. Necessitas saber o que estás buscando antes de poder encontrá-lo. Essa é a lógica. E queda a pergunta, qual é a vontade de Deus? Comento isso porque a vezes tentamos colocar uma máscara dizendo, foi a vontade de Deus. É a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que alguém pereça, que alguém muera. Como vocês já sabem, há uma semana meu papá faleceu. E escutei muitos argumentos de consuelo, dizendo, pastor, foi a vontade de Deus? Não, pois me queda claro que foi a vontade de Deus, claro, e agradeço às pessoas que tentaram consolar-me com essa frase. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, aunque nos duela a vezes, pero é sua vontade e foi sua vontade. E não peleamos com isso, nos consolamos de veras sabendo que foi a vontade de Deus, pero há algo mais allá de tentar entender tal vontade. Qual é a vontade de Deus? É o que falaremos nesta noite. Primeiro veremos o que não é a vontade de Deus. Três aspectos que não são a vontade de Deus. E o quarto, sim, é a vontade de Deus. Número 1. Para aqueles que les gusta anotar, pues é a hora. E tem tu Bíblia em manos, por favor. Tem tu Bíblia em manos. Número 1. A vontade de Deus não é um sentimento. Não é uma emoção. Hablaré claramente. Alguns de vocês estão buscando um sentimento, uma señal sobrenatural para entender a vontade de Deus. Querem que Deus mueva algumas cadenas, algumas fibras de tu coração para que entendam exatamente o que fazer. Cuidado com isso, porque uma decisão tomada por emoção está lejos da razão. E podemos equivocar-nos. O problema com os sentimentos, outra vez, é que não são confiáveis. Não são nada confiáveis. Podem guiar-te por el caminho equivocado e de veras lo hacen muitas e muitas vezes. Os sentimentos podem vir de várias fontes, por exemplo, o cansaço, as hormonas todas alborotadas, ou de um acontecimento que estás experimentando. Outra vez, esse é meu caso, com o falecimento de meu papá. Mas não posso basar minhas emoções, não posso basar minhas decisões e buscar a vontade de Deus através de minhas emoções. É uma maneira equivocada de fazê-lo. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a palavra diz assim: Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremias va directo al grano. Jeremias 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No esperes por um sentimento quando estás tratando de entender o plano de Deus para tu vida. Não esperes sentir uma emoção para que entendas que por aí é o caminho. Então, uma maneira equivocada de ver a vontade de Deus é essa. Número 1, a vontade de Deus não é um sentimento. Ok? Número 2, a vontade de Deus não é uma fórmula. Não é uma fórmula.
En nuestra cultura, en la sociedad en que vivimos, queremos que todo sea fácil, ¿verdad? Queremos que las cosas sigan una fórmula sencilla para que el cambio en nuestras vidas sea instantáneo. Por ejemplo, cuando compramos un aparato electrónico, queremos lo más fácil posible, que es plug and play, ¿no? Lo enchufamos y funciona. Y funciona, plug and play. Pero en la vida las cosas no son plug and play. Plug and play. Nosotros queremos una guía para seguirla paso a paso, un manual de propietario, ¿verdad? Pero hay un problema con ese enfoque. Hay un problema con ese enfoque. No hay lugar para cometer errores. Y Dios permite cierto margen de error en nuestras vidas para que conozcamos su voluntad. Si la voluntad de Dios se diera como una receta, por ejemplo, así, 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 una receta, la pregunta es, ¿qué sucedería si te olvidas de un ingrediente en esa receta? ¿Qué sucedería? Por ejemplo, si dejas de poner el polvo para hornear, como indica la receta, logras la diferencia entre un pastel de cumpleaños y una crepa. Esa es la diferencia. Con la vida pasa lo mismo. Cuidado, porque la voluntad de Dios no se conoce por una fórmula. No hay una fórmula para eso. Punto número 3. La voluntad de Dios no es un sistema cerrado en sí mismo. La voluntad de Dios es dinámica. No siempre es una cuestión de elegir A o Z. No siempre así. No es tan sencillo así. De hecho, muchas veces se puede ir de la A hasta la Z. Y está bien. Y está bien. Si la voluntad de Dios no es de A o Z, 1 o 2, no es un sistema binario. Así no se conoce la voluntad de Dios. Es tu elección, pero Él tiene su voluntad y Él te expresa cuál es su voluntad. La gran pregunta es, ¿por qué Dios nos dio un cerebro si no permite que lo usemos para tomar decisiones conforme a su voluntad? Él te dejará hacer tus propias decisiones. Y claro, hay consecuencias que tenemos que pagar, ¿verdad? Él te dejará hacer tus propias elecciones y te dará segundas oportunidades. Siempre he dicho en Gracia y Paz, tenemos un Dios de primera, pero es un Dios de segundas oportunidades. Pero no abusemos de esas oportunidades. Tendremos que vivir con las consecuencias de una decisión tomada fuera de su voluntad. Ok, si la voluntad de Dios no es un sentimiento, no es una fórmula, y no es un sistema cerrado en sí mismo, entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Y aquí viene el punto número 4 de esa plática. La voluntad de Dios es una relación. Sí, oyeron bien, es una relación. 1 Corintios 1:9, la palabra dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una comunión, una relación con Cristo. Miren, hay muy poco en la Biblia acerca de la técnica de conocer la voluntad de Dios, pero hay miles de versículos que hablan de cómo desarrollar una relación con Jesucristo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué esa diferencia? Porque la voluntad de Dios es una relación con el Hijo, con Jesucristo. Cuanto mejor conozcas a Cristo, menor confusión tendrás sobre cuál es su voluntad. Cuanto más conozcas a Jesús, menos te vas a equivocar en saber cuál es su voluntad. ¿Sí me explico? Es esto. Es como conocer a un amigo. Pasa un año y lo conoce tan bien que a veces ni es necesario palabra para la comunicación. Así es Cristo. Cuanto más lo conozcas, menos te vas a equivocar con respecto a su voluntad. La voluntad de Dios es una relación. Cuando conoces a Dios, todo lo demás queda en segundo lugar. Cuando te entregas a Cristo, lo demás queda en segundo plano. Sin embargo, en el afán de buscar su perfecta voluntad, hay 3 cosas que no podemos hacer. Vimos, la voluntad de Dios no es un sentimiento, la voluntad de Dios no es una fórmula, la voluntad de Dios no es un sistema cerrado en sí mismo, la voluntad de Dios es una relación con Cristo. Él quiere que tengamos una relación con Él. Cuanto más lo conocemos, menos
nos vamos equivocar. Pero aún assim, nessa búsqueda por conhecer sua vontade, solemos cometer 3 errores. Primeiro, não seas fatalista a buscar a vontade de Deus. Não seamos fatalistas. A ideia do fatalismo, e que é o fatalismo, é que todo o que sucede é vontade de Deus. Há umas coisas muito malas, as guerras, a pandemia, todo é vontade de Deus. Não seamos fatalistas. É uma equivocação. A palavra diz, dá graças em todo, não disse por todo, verdade? Não disse por todo. A ideia do fatalismo nos conduz à autocompaixão. Ah, por que estás assim? É a vontade de Deus. Não é certo. Deus não quer que sufras. Sus pensamentos são mais altos que os nossos. Sus caminos mais altos que os nossos. Nos hace culpar a Deus por todo lo malo em nossas vidas, em lugar de aceitar a responsabilidade que fomos nós que causamos o problema. O fatalista é aquele que busca culpar a Deus em todo. É bueno, é culpa de Deus. É malo, é culpa de Deus. Mas nunca é culpa minha. E não, o ser humano se mete em problemas solito. E o fatalismo nos leva à la passividade. Uma vez que eres fatalista, entra a passividade. La passividade. Nos hace pensar, estou esperando em Deus que me traga uma esposa, estou esperando em Deus que me consiga um trabalho. Bueno, sabe o que passa? Quizá Deus te diga, te di um cérebro, te di 2 pés, sal, camina e haz algo a respeito. Sabe esse passagem onde diz que mirad os lírios del campo, mirad as aves del cielo, que não trabalham, pero Deus supre sua necessidade. As pessoas têm a ideia de que quizás viver por fé, cruzar os braços e esperar que Deus haga algo. Eu não sei tu, pero eu nunca he visto um pajarito trepado na rama de um árbol com o biquito aberto esperando que caiga a comida. Isso nunca vai suceder. O pajarito sai todos os dias a buscar alimento porque sabe que seu Criador proverá. Isso é viver por fé. É fazer algo creyendo em que Deus vai proporcionar os meios necessários para que esse algo suceda. Mas não é cruzar os braços e esperar que o maná caiga do céu. Não vai cair maná do céu. Por lo tanto, nessa búsqueda por la vontade de Deus, não seas fatalista. Número 2. Não estés frustrado todo o tempo. Não estés frustrado. Se tratas de averiguar ou checar todo em tu vida, vas estar muito frustrado. ¿Por que passou isso? ¿Por que passou? Há coisas que não têm explicação. E Deus não nos deve nenhuma explicação. Ele é Deus. A vezes vai ser lo que crees que é a vontade de Deus e vas a falhar. E vas a culpar a Deus. ¿Qué haces quando não há resposta em tu vida? A pergunta é essa. ¿Qué haces quando não há resposta em tu vida? Sigues confiando em Deus. Essa é a resposta. Sigues confiando em Deus, sabendo que Ele está trabalhando, Ele trabalha em tu caráter a través justamente de las circunstâncias, aún las adversas, pero que todo terminará bem. Quizás as coisas não estén bem, pero todo terminará bem em las manos de Deus, porque te ama, porque nos cuida. Por lo tanto, buscando a vontade de Deus, não seas fatalista, não culpe a Deus por todo, não estés frustrado buscando explicação para todo e não la vas a encontrar. E número 3, não estés temeroso, não estés temeroso. ¿Qué hay detrás del temor a la vontade de Deus? Bueno, aí empieza el miedo, ¿verdad? La raíz del problema es que dudas del amor de Deus. Si te da miedo obedecer a Deus, esse medo te vai estancar. Empezarás a dudar del amor de Deus. 1 de Juan 4:18 diz assim: en el amor não há temor. Ponga aí, en el amor não há medo, porque o original em grego diz medo, não temor. O temor te hace avançar com mais cuidado, pero o medo te paralisa, te estanca, te impide avançar. En el amor não há temor, en el amor não há medo, sino que o perfeito amor echa fora el temor, el miedo, porque el temor, el miedo, lleva en sí castigo, de donde el que teme, y saca una cosa, donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado
en el amor. Siempre tenemos problemas cuando dudamos del amor de Dios. El que tiene miedo de Dios duda del amor de Dios, porque dice, si Dios me ama, ¿por qué me castiga? Si Dios me ama, ¿por qué permite tanta enfermedad? Entonces empezamos a dudar del amor de Dios cuando tenemos miedo de Dios. El Salmo 137 dice así, Salmo 37, versículos 23 y 24, la palabra dice así, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Verdad? Significa, estoy de acuerdo, así es Dios. Pienso lo mismo que Dios. Cuando caímos, Él nos levanta y nos limpia. Si quieres conocer, amigo, amiga, hermano, hermana, si quieres conocer la voluntad de Dios, vas a necesitar dos cosas. Primero, reconoce que necesitas dirección. Reconoce, o sea, admite que necesitas dirección. La verdad es que no nos gusta admitir cuando estamos confundidos. No nos gusta admitir eso. Especialmente los hombres. A ver, amigo, hermano, varón, es así, ¿verdad? Tú y yo sabemos, somos hombres. A nosotros no nos gusta reconocer o admitir que estamos equivocados y confundidos. No está en nuestra naturaleza decir, oye, estoy perdido. ¿Alguna vez te ha pasado que estás con tu esposa en carretera a algún lugar y te pierdes y la esposa te dice, oye, vamos a parar aquí para pedir informe? Y tú, no, aquí es peligroso. Ni es peligroso el lugar. Lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo reconocer, admitir que estamos perdidos. Seamos sinceros, varones. Seamos honestos con nosotros mismos. No estamos perdidos, yo sé dónde estoy. No es cierto, no sabemos. No sabemos. Nos cuesta mucho trabajo reconocer y decir, oigan, estoy perdido. Nos cuesta mucho trabajo detenernos para pedir indicaciones e información. Y eso es porque cuando se trata de la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios, es necesario reconocer que estamos perdidos y confundidos. Por eso a los hombres les cuesta tanto trabajo reconocer eso, porque es nuestra naturaleza de aquel que suple, aquel que guía, aquel que protege, aquel que va adelante, el cabeza, ¿verdad? Pero aún así el cabeza se pierde. Y si la cabeza se pierde, todo el cuerpo se pierde. Y sí nos cuesta mucho trabajo como hombres admitir que necesitamos dirección, que estamos perdidos. Salmo 25, versículo 9, la palabra dice así, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, o sea, su dirección, su camino. Seremos sinceros una vez más, si eres ignorante y piensas que sabes todo, si eres arrogante y piensas que lo sabes absolutamente todo, Dios te dirá, adelante, inténtalo, hazlo. Yo he encontrado con muchas personas que me dicen, he sido cristiano por más de 20 años, pastor, y nunca he sentido el consejo de Dios en mi vida. Bueno, mi respuesta a esas personas siempre es, tal vez sea porque nunca has admitido o reconocido que necesitas su consejo, el consejo de Dios. Asumes que sabes todo lo que tienes que saber, todo lo que tienes que hacer, y no oras para pedir la dirección. Tomas decisiones financieras, por ejemplo, todo el tiempo sin orar al respecto. Haces planes de vacaciones sin orar al respecto. Tomas decisiones de una profesión sin orar al respecto. Y si eres soltero o soltera, planeas casarte sin orar al respecto, sin pedir la indicación de Dios al respecto. Tú crees que lo sabes todo, pero deberías detenerte tantito y admitir que necesitas consejo, porque es el primer paso para conocer la voluntad de Dios en tu vida, reconocer que no sabemos todo. Y número dos, estamos viendo las dos cosas que tenemos que hacer para conocer su voluntad. La primera es, necesitamos reconocer que necesitamos dirección. Tenemos que reconocer, admitir
que necesitamos dirección. Y número 2, pide consejo a Dios en fe. Pide consejo a Dios en fe. Santiago 1, versículos 5 y 6, la palabra dice así. Versículos 1 y 6, la palabra dice así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Esa es la promesa, y le será dada. Pero hay una advertencia, miren eso. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si vas a pedir algo a Dios, pide creyendo que lo vas a recibir. Pide en fe. Quero que observes que há 2 claves aqui para obter a sabedoria de Deus. Primeiro, tens que pedir a la persona correcta. Quem é? Deus. Deus. Não tens que perguntar-te a tu vecino, ou al cajero, ou alguém mais da igreja, por mais espiritual que seja. Tens que perguntar-te a la persona correcta, e a persona correcta é Deus. Pergunta, pide consejo a Deus. Então, deves perguntar com a atitude correta. O sea, tens que perguntar a la persona correcta. E número 2, com a atitude correta. Qual é a atitude correta? Esperando a resposta de Deus. A pergunta é, ¿le has pedido a Deus que te guie, pero não esperas que lo haga? É como orar por um enfermo sem crer que Deus lo vai sanar. ¿Para que vamos orar? ¿Para que oras? Se há dúvida. ¿Para que pides consejo a Deus se crê que não vai receber nenhum conselho de parte dele? Tens que pedir a pessoa correta e com a atitude correta. Alguma vez has pedido direção de Deus, pero não espera que Ele te guie? Bueno, seguramente lo has hecho. Todos, alguma ocasião, lo hemos hecho. ¿Verdad? Hay que reconocer isso. Esta é a razão por la que nunca has obtenido su guiança em tu vida, a guia de Deus em tu vida. Deves pedir uma resposta e esperar por ella. Porque Deus honra tu fé. Deus honra a fé. Tem paciência. Deus sabe o que é melhor para ti. Quizá não puedas ver o resultado final, pero sabe o que? Deus se pode. Ele vê o resultado final, nós não. Nós não. O que te parece se oramos nesta noite? Para que Deus calme nosso coração, para que Deus tranquilize nossa alma, para que Deus sacie nossa hambre, nossa sede, e para que Deus ponga sua direção em nosso coração. Cierre os olhos, por favor, e oremos. Senhor Jesucristo, graças porque nessa noite temos vida e vida em abundância, Senhor. Sei com meu irmão, sei com minha irmã, com meu amigo, com minha amiga que nos vem neste momento, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu vês mais allá do infinito, nós não. Somos limitados. Tu eres um ser ilimitado, Senhor. Tu eres Deus, de infinito poder, de entrañável amor hacia nós. Ponga em Tus manos, Senhor, a pessoas que me estão vendo e quizá estão esperando uma resposta Tuya para alguma situação dada sobre suas vidas. Senhor Jesus, de nada vai servir saber por que as pessoas fallecem em casa de meu papá, Senhor. Isso não nos vai trazer de volta. Devemos honrar suas vidas e seus nomes, vivendo de maneira, Senhor, a enaltecer todo o que nos han ensinado. Por lo tanto, Padre, se essa é a situação também de alguma pessoa que me está vendo, consola seu coração, calma sua alma, Senhor, e dá-nos Tu perfeita direção, Padre, Tu perfeita vontade. Muitas graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham paciência. Hablen com a pessoa correta, Deus, e com a atitude correta de esperar a resposta a las perguntas. Pero Deus não tem por que responder-te a ti e a mim absolutamente nada, que quede claro. Deus não tem por que rendir-nos contas, é ao revés, nós le rendimos contas a Ele. Pero não todo descobriremos aqui. O apóstolo Pablo menciona, são mistérios de Deus. E no céu, todo será solucionado. Pero mientras não cheguemos allá, vivamos aqui, honrando a aqueles que nos antecederam e que foram exemplo para nossas vidas. Nos vemos domingo. Que Deus te bendiga.